Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Josué, capítulo 17, do verso 1 ao 18, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor enquanto você procura na tua Bíblia, Josué 17, do 1 ao 18, glória a Deus, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor dessa pessoa. E é o que nós te pedimos, que nada venha sair da minha boca que não seja da tua vontade, é o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, né? Tem por título a herança da meia tribo de Manassés. Aleluia, né? Glória a Deus. Ou as fronteiras de Manassés, glória a Deus. E teve também a sua porção a tribo de Manassés, porque foi primogênito de José, Maquir primogênito de Manassés e pai de Gileade, o qual foi homem de guerra e teve a Gileade e a Bazã. Né? Então aqui a herança sendo dividida pela família de Manassés, né? Glória a Deus, também com a família de Manassés. Tiveram também a sua parte os outros filhos de Manassés, conforme as suas famílias, e foram de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Efer, e os filhos de Semida. Esses foram os filhos homens de Manassés, filhos de José, conforme as suas famílias. Mas Zelofiade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas. Aleluia! Cujos nomes eram Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Estas vieram diante de Eleazar, o sacerdote de Josué, filho de Num, dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada herança entre os nossos irmãos, e ele lhes deu herança entre os irmãos do pai delas, conforme a ordem do Senhor. E couberam a Manassés 10 partes e mais a terra de Gileade e de Bazã, que está do outro lado do Jordão, porque as filhas de Manassés possuíram herança entre os seus filhos, e a terra de Gileade ficou com outros filhos de Manassés. Aleluia! Então aqui, né, primeiramente fala que a terra foi primeiro dividido entre Judá, José e as demais tribos, né, que receberam as suas porções segundo o relacionamento, né, com os filhos reais ali, e os primogênitos de Jacó, mas fala também aqui das filhas de Zelofiade, né? Elas não tinham por direito, né, ali na época, de tomar posse, elas iriam ficar ali, né, sem nenhum amparo diante da lei. Mas elas, mulheres corajosas ali, né, elas se colocaram diante do sacerdote para reivindicar ali um direito delas. Aleluia! Nós podemos ver aqui que nessa divisão, né, tudo foi conforme a palavra do Senhor. Até aqui, né, a gente vai vendo que tudo foi direcionado pelo Senhor. Então nós podemos ver também que elas foram ousadas, elas tiveram uma coragem em reivindicar ali um direito delas, né? Porque a gente pode ver que o Espírito Santo de Deus aqui, não só nessa passagem, mas também em Números 27, ele deixou aqui registrado a coragem dessas mulheres, né? Em buscar ali uma provisão, em buscar ali um direito que elas tinham, aleluia. Números 27, reivindicação das mulheres. Chegaram então as filhas de Salafade. Este era filho de Efer, filho de Galaade, filho de Maquir, filho de Manassés. Pertencia ao clã de Manassés, filho de José. Suas filhas se chamavam Mala, Noa, Megla, Melca e Terça. Elas se apresentaram a Moisés, ao sacerdote Eleazar, aos chefes e a todas da comunidade, na entrada da tenda da reunião, e disseram. Então elas entraram ali, né, na tenda
da reunião. Elas se colocaram ali diante daquelas pessoas que estavam em reunião e disseram: nosso pai morreu no deserto, não pertencia ao grupo de Coré, que se revoltou contra José. Ele morreu pelo seu próprio pecado e não deixou filhos, porque o nome de nosso pai deveria desaparecer do clã. Só porque não teve filhos, deem para nós uma propriedade entre os irmãos de nosso pai. Moisés apresentou a causa delas a Javé. Então Javé falou a Moisés: as filhas de Salfaade têm razão. Dê para elas uma propriedade como herança entre os irmãos do pai delas. Transmita a elas a herança do pai. Depois diga aos filhos de Israel: se um homem morrer sem deixar filhos, passe a herança para as filhas deles. E continua aqui, né, instruindo como que deve ser quando não se tem filhos, quando não tiver ali herdeiros, né? Mas a gente pode ver que elas foram e colocaram ali diante do Senhor a causa delas. Eles colocaram, essas mulheres, colocaram diante daqueles sacerdotes o direito deles. Nós temos feito isso diante do Senhor, nós temos apresentado as nossas causas diante do Senhor. Você tem apresentado a tua causa diante do Senhor para tomar posse da herança que é sua por direito, para tomar posse da bênção que você tem por direito, para tomar posse da cura que você já recebeu quando Jesus passou pela cruz? Você tem se colocado diante de Deus poderoso e santo, reivindicando aquilo que é teu por direito? Aleluia, glória a Deus. E elas disseram: olha, meu pai não fez parte da tribo de Coré, que era uma tribo que tinha rejeitado a Deus. Ele foi fiel a Deus até o fim. Se você tem sido fiel ao Senhor, reivindique diante de Deus ali as suas petições, aquilo que o Senhor Jesus já pagou o preço por você lá na cruz, que já tomou posse por nós, que é a cura, a libertação, é a prosperidade, é a sabedoria, aleluia. Mesmo que o inimigo vem dizer que não, mesmo que às vezes somos falhos, o Senhor é conosco. Nós temos um rei, um redentor, um Jesus que passou pela cruz para nos salvar e nos libertar, aleluia. E daí no verso 5 diz assim: e couberam a Manassés 10 partes e mais a terra de Gileade e de Bazã, que está do outro lado do Jordão, porque as filhas de Manassés possuíram herança entre os seus filhos, e a terra de Gileade ficou com os outros filhos de Manassés. Então, as filhas de Manassés tiveram a sua herança, porque elas reivindicaram aquilo que era delas por direito, né? E foi o termo de Manassés desde Asser até Miquimeta, a qual está diante de Siquém. E vai este termo à direita, até aos que habitam em Tapuá. E a terra de Tapuá foi de Manassés, mas Tapuá, que está junto ao termo de Manassés, era dos filhos de Efraim. E descia ao termo do ribeiro de Canã, para o sul. Estas cidades de Efraim estão entre as cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do mesmo ribeiro, e se encerra no mar. Efraim ao sul de Manassés ao norte, e o mar é o seu termo, e se encontram com Asser ao lado do norte, e a Isacar ao oriente. Teve também Manassés em Isacar, em Asser e Bet-Sean, e as suas aldeias em Ibleã, e as suas aldeias e os moradores de Dor, e as suas aldeias e os moradores de Endor, e as suas aldeias e moradores de Tanaqui, e as suas aldeias e os moradores de Megido, e as suas aldeias, 3 províncias. Aleluia. Aqui vai falando, cada tribo foi tomando posse da tua parte ali, das terras que era deles por herança. Mas os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, pois os cananeus queriam habitar na mesma terra. Então aqui quando chega nessa parte diz que eles não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades. Por quê? Aqui quando fala, quando fala que eles não puderam, por quê? Porque havia ali uma divisão entre eles, e quando há divisão não tem como
o Senhor agir. Quando tem uma divisão entre eles ali, né, descendentes ali de Manassés, então eles ficaram fracos, porque quando o povo se divide, eles perdem força, mas quando o povo se une, eles têm força para combater o mal e expulsar o inimigo que está ali agindo na terra. Mas quando há essa divisão, aleluia, como teve aqui, disse que os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes, eles então estavam deixando uma porta aberta, eles estavam enfraquecidos, não poderiam combater os cananeus que eram ricos ali materialmente, dizendo. Aí no verso 13, mas quando os filhos de Israel tomaram forças, fizeram tributos aos cananeus, mas não os expulsaram. Então os filhos ali, né, de Manassés, temente a Deus, eles prosperaram. Mas ao invés deles expulsarem os cananeus, não, eles começaram a cobrar tributos. E isso, né, novamente foi ali comprometido ali a segurança daquele povo. Eles deixaram ali de expulsar o problema que estava agindo no meio deles para acumular uma dificuldade futura. E é o que nós devemos vigiar, o que o Senhor disse, nós temos que dar ordem para que todo o mal que esteja agindo no meio nosso seja repreendido no nome de Jesus e que nada venha causar, né, a divisão, que venha dispersar o povo de Deus, mas que venha ser um povo unido em oração para combater o inimigo da nossa alma. Aleluia! Verso 14 que diz: e os filhos de José falaram com Josué, dizendo: por que me deste por herança uma só sorte e uma só porção, sendo eu um povo tão grande, visto que o Senhor me tem abençoado agora? Josué respondeu: se és um povo tão grande, sobe tu ao monte e corta para ti ali, na terra dos fariseus, os teus refaíns, porque os montes de Efraim são estreitos para ti. E os filhos de José disseram: não, nos bastará estes montes e todos os cananeus que habitam na terra de Campina. Tem carros e as suas aldeias e os que estão no vale de Jezreel. Então Josué respondeu à casa de José, a Efraim e Manassés, dizendo: tu és grande povo e tens grande força, não terás apenas uma sorte, mas aqueles montes serão teus, pois bosque é, e tu cortarás, e serão teus os teus termos, porque tu lançarás fora os cananeus, ainda que tenha carros ferrados, ainda que sejam fortes, né? Então aqui Josué dando aqui para eles instrução que eles deveriam expulsar ali da terra os cananeus. Devemos expulsar o mal que tem agido na nossa vida, no meio nosso, no meio dos nossos, para que então a gente possa ter paz. E que a gente não venha murmurar como aqueles homens ali começaram a murmurar. Porque quando a gente murmura, né, ali, olha, então eles iam possuir uma terra onde ia ter gigantes, né? Se não estava bom aquela parte de herança que o Senhor tinha dado, então Josué estava dizendo: então nós vamos dar para você um lugar ali onde vai ter os refaíns, que são os gigantes, né? Vão lá, toma elas por herança. Nós temos que esperar um tempo que tem um propósito para tudo, né? O Senhor tem um tempo para todas as coisas. Nós devemos saber o tempo do Senhor para que a gente não venha estar contendendo com o Senhor, né? Aleluia. Aí no capítulo 18 diz assim: e toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, assentaram ali um tabernáculo do testemunho, depois que a terra lhe foi sujeita. Então, depois que cada um tomou posse daquilo que era deles por direito, eles fizeram um tabernáculo para adorar ao Senhor. Eles fizeram um lugar para então buscar ao Senhor. Foi que eles adoraram ali, né? Por muitos tempos, por muitos anos, até ser construído o templo de Salomão. Aí no verso 2 diz assim, fala da terra não possuída, no capítulo 18. Mas tinha ficado entre os filhos de Israel 7 tribos, das quais, inclusive, não tinham repartido a sua posse. E Josué disse aos filhos de Israel: até quando sereis negligente para poder possuirdes a terra que o Deus que os deu o Senhor
que os deu o Senhor Deus a vossos pais. Aleluia. Perdão. E Josué disse aos filhos de Israel: até quando sereis negligente para poder possuir a terra que Deus, o Senhor, deu a vossos pais, que o Senhor Deus deu aos vossos pais, aleluia. Então aqui ele estava dizendo, olha, o Senhor já deu a vossos pais, já deu para vocês. Até quando vocês vão ser negligentes para não possuir a terra prometida? Até quando vocês vão ser negligentes em não possuir as bênçãos que o Senhor já declarou que é de vocês? Até quando vocês vão ficar assim, negligentes, sem esperança? Né? Porque a falta de esperança é falta de fé. Então, quando a gente não tem fé, a gente está pecando, porque o Senhor diz para que a gente tenha paz e paz em abundância. E quando a gente não tem fé, não tem esperança, a gente está tribulado, a gente está desesperançoso, a gente está, né, com o coração amargo. Então, a gente está em pecado. Que a gente venha colocar a nossa fé diante do Senhor, pedindo perdão a Deus das nossas falhas, dos nossos pecados. Aleluia. Então ele começou a instruir ali, ó. Escolhi 3 homens de cada tribo para que eu os envie e que eles se levantem e percorram a terra e demarquem conforme as suas herdades e se voltem para mim. Aleluia. Então estava tudo preparado e eles ali receberam uma repreensão, né, de Josué dizendo: até quando sereis negligente para poder possuir a terra que os deu o Senhor Deus dos vossos pais? Até quando seremos negligentes em não possuir a terra que o Senhor nos deu? Aleluia! Porque olha, às vezes possuir a terra é possuir as bênçãos, mas a bênção ela pesa. A bênção ela tem ali um preço a ser pago. E será que nós temos colocado à disposição do Senhor a nossa vida? Será que nós temos pagado o preço verdadeiramente para tomar posse, né, dessas bênçãos? Não ser negligente no nosso caso é a gente deixar o comodismo de lado e ir, né, buscar ali fervorosamente a vontade do Senhor para a nossa vida, para que a gente possa tomar posse das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, assim como fez aquelas 5 mulheres, né, ali, descendente de Manassés, porque elas eram excluídas, eram mulheres, mas elas ali se uniram e foram diante do sacerdote para reclamar aquilo que era delas por direito. E enquanto aqui fala, né, de 7 tribos que não tinham, que estavam sendo negligentes, elas não tinham direito e foram e pediram, aos olhos dos homens elas não tinham direito, mas elas foram e pediram ali, elas pediram para rever a causa delas e elas então passaram a ter direito. E já esses aqui, né, 7 tribos de Israel que tinha direito, estava sendo negligente em não tomar posse daquilo. Eles estavam sendo negligentes, por isso não tomaram posse daquilo. Então, Josué estava alertando eles para que eles deixassem de ser negligentes. Aleluia! A gente pode ver 2 situações em que as bênçãos estavam ali, bloqueadas. Uma por negligência e outra porque elas não tinham direito, mas elas apresentaram diante do Senhor ali as petições dela, elas colocaram diante do Senhor delas ali a defesa delas. Aleluia! É o que o Senhor falou para o meu e para o teu coração no dia de hoje. Aleluia! Que a gente venha orar ao Senhor e pedir para Ele nos dar a sabedoria, que a gente aprenda a fazer a petição da forma correta e que a gente não venha ser negligente, mas que a gente venha tomar posse daquilo que é nosso por direito, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, obrigada pela tua palavra, Paizinho querido, Deus de poder e Deus de glória.
palavra abençoada, Pai, que a gente não venha ser negligente, meu Pai, mas que a gente venha colocar diante de Ti as nossas petições, Senhor Jesus, que a gente venha colocar diante de Ti, Pai, aquilo que nós desejamos verdadeiramente, Pai, que a gente venha, Senhor Jesus, tomar aquilo que é posse nossa, Pai, por direito, em nome de Jesus, meu Pai, se algo está tentando tirar dos seus filhos o direito, que eles venham agora, aquele que é excluído, aquele que está abatido, aquele que está que está sem esperança, Pai, aleluia, fugiu a palavra. Aquele que não tem esperança, Pai, que perdeu a esperança, que o Senhor possa trazer sobre a vida deles um refrigério para a alma. Nós pedimos perdão, Paizinho querido, Deus de poder e Deus de glória, quando deixamos de colocar diante de Ti as nossas petições. Pai, que a gente venha hoje pedir, Pai, aquilo que é nosso por direito, em nome de Jesus. Pai, se esse meu irmão, essa minha irmã já é, Senhor Jesus, herdeiro do Teu trono, que ele não venha se fazer negligente diante de Ti, mas que ele venha, Paizinho querido, colocar a vida em ordem para tomar posse daquilo que o Senhor tem para nos dar. Assim como Josué pediu, né? Para que eles fossem e demarcassem todo o território. Que eles comecem agora, Pai, tomar posse já no mundo espiritual de tudo aquilo que o Senhor tem para dar sobre a vida deles. A cura, a libertação, a prosperidade. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória. Não sei se essa pessoa precisa de um emprego, se ela deseja a casa própria, meu Pai, se ela quer conquistar outros bens materiais, meu Pai, que agora no mundo espiritual ela possa começar a tomar posse no nome de Jesus, que ela comece a demarcar, Pai, que ela comece a desenhar na mente dela tudo aquilo que o Senhor tem para entregar no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos e agradecemos pela tua palavra, Deus de poder e Deus de honra, Deus de paz. Aleluia! Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia!